Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mini Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 85, que é super interessante aí. Bom, esqueci de avisar para vocês também, não se esqueçam de votar lá na página do INEP, né? Na página do participante. Porque está acontecendo a enquete, né? A enquete para qual dia vocês querem que o Enem seja adiado. Então, é de extrema importância de vocês aí, né, opinarem. Depois vocês dão uma olhadinha lá, né? Quem ainda não votou, se quiser votar, né? É de extrema importância aí, né? Darem a opinião de vocês na enquete. Vai acontecer até dia 30 desse mês. Então, corre lá, dá uma votadinha lá, né? Pra vocês opinarem aí na opinião de vocês. Bom, gente, agora opinarem na opinião, darem a opinião de vocês, no caso. Agora a gente vai para a questão 85. A questão 85 é bem interessante. É sobre a produção, aqui no caso, como é feito os imunobiológicos, né? Agora nessa época aí de Covid, infelizmente dessa pandemia aí, a gente está ouvindo falar muito sobre vacinas. Então essa questão aqui é no caso sobre a produção de soros, né? É diferente um pouquinho porque é sobre a produção de soros. Não vou dar spoilers para vocês sobre a questão, mas tem muito a ver aí com sobre o processo de anticorpos. Então é bem interessante essa questão aí, olha só. Aí beleza, aí a questão diz o seguinte, vamos para a questão, olha só. Imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Olha que legal como é feito, né? Aqui no caso, na A, vírus e bactérias, aplicação de imunobiológico 1. Então, no caso aqui, vocês já podem ter mais ou menos uma ideia de como é feito aí essa aplicação aí. Então, no caso, é a vacina, né? Então, tá bom. Olha só, vamos ver aqui a aplicação 2, do imunobiológico 2, olha só. Aplicação do imunobiológico 2. Tem a foto de uma cobrinha, né? No caso aqui, um animal, né? Aqui no caso o cavalo. E a produção do imunobiológico 3. Então vocês podem ver, olha só, o processo aí, né? No potinho tem um recipiente. Tem a pessoa sendo picada por uma cobra, né? A mulher. E ela recebendo aí um soro, né? No caso, uma injeção, uma vacina. Então, olha só que interessante. Aplicação do imunobiológico 3. Beleza. Agora, a questão diz o seguinte, olha só. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante. Bom, galerinha, eu vou com o probleminha aí voltando. Então tá, olha só. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos, no caso aqui nos animais. Pois o quê? Então, isso que a questão está pedindo, né? Olha só. A. Confere imunidade passiva. B. Transferem células de defesa. C. Suprimem a resposta imunológica. D. Estimulam a produção de anticorpos ou E. Desencadeiam a produção de antígenos. Pause o vídeo aí, tentem fazer. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só. Estimulam a produção de anticorpos. Sim, galerinha, essa questão é pegadinha. Porque, olha só, transfere a imunidade passiva. Você poderia confundir, né? Mas no caso aqui, não é imunidade passiva. No caso aqui, para quem não sabe, o que seria a imunidade passiva aqui no caso? Na verdade, a imunidade passiva, no caso, é a proteção conferida pela transferência de anticorpos. E aí, já a transferência dos próprios anticorpos, né? No caso, elas podem ser transmitidas artificialmente por administração parenteral, no caso aqui, com os soros, né? Naturalmente, como a transmissão também acontece a transmissão transplacentária. Insortos, né? No caso materno para o feto. Aqui no caso o soro. Mas o que acontece? O soro, no caso aqui no cavalo, né? Ele está produzindo anticorpos, mas não é imunidade passiva por causa disso. Se vocês repararem, na primeira foto, olha só, a senhorinha, né, alguém aplicando, ou seria enfermeira aí, aplicando a injeção na jovem aí, né, na mulher na foto. No caso aí, vírus e bactérias, então a aplicação do imunobiológico.
No caso aí, se trata de uma vacina. Então não pode ser uma imunidade passiva, né? No caso aí, ela está estimulando a produção de anticorpos, né? Como é que é a vacina? Ela atua exatamente nisso. Ela vai estimular aí a produção de anticorpos para o quê, né? No caso aí, muitas pessoas estão desenvolvendo para de Covid, né? As pesquisas, graças a Deus, estão em os cientistas estão fazendo pesquisa. No caso aqui, por quê? A vacina, seja ela com vírus atenuado, né, ou vírus inativo ou atenuado, né, para quem não sabe, na produção de vacinas, ela serve para isso, para estimular a produção de anticorpos. Então, ela cria uma memória aí no organismo da pessoa para quando vier o vírus, ela não se contaminar, ela poder combater o seu próprio organismo, o seu próprio corpo poder combater aí uma doença, né, seja ela de vírus, né, no caso como as vacinas aí ou bactérias. Então, ela estimula, ela não dá direto o anticorpo para a pessoa. Pelo contrário, ela cria uma resposta, né, lá no organismo da pessoa, para ela poder ter uma resposta de memória aí, para quando vier o vírus, ela ter uma defesa, né, um organismo como se fosse soldadinhos aí pronto para a batalha, para poder combater o vírus. Então não pode se tratar, no caso, de conferir a imunidade passiva, justamente por isso. Se a gente for olhar a diferença, olha só, a gente está tratando aqui, né, da aplicação de vacinas e na segunda, da produção do soro. E no caso, no animal aí, no cavalo, e depois transferindo para a mulher aí, né, a foto que ela foi picada por uma cobra, transferindo aí esse soro. Mas as duas questões aí, por isso que não é a letra A, as duas imagens tem diferença nesse ponto. Aqui quer saber a semelhança, né? De que maneira elas são semelhantes. Então não pode ser a A, beleza? E nem transferir células de defesa também não, pelo contrário. Ela vai estimular a produção de anticorpos, mas não está transferindo direto células de defesa, como no caso do soro, né? Que a pessoa foi picada por uma cobra. Já tem o soro direto, né? O antígeno aí, né? Para poder combater aí, no caso quando a pessoa é picada, um soro específico para isso, para combater direto aí esse veneno, né, no caso. Então não é nas duas questões, porque primeiro se trata de uma vacina. Então por isso que tem uma diferença, beleza? Então não é também transferir células de defesa. Suprime a resposta imunológica também não, no caso não está suprindo a resposta imunológica, né? Por isso que não é. E também, não é desencadear a produção de antígenos. Olha só a pegadinha. Você poderia confundir com essa parte. Por quê, gente? Tem diferença em antígenos e anticorpos. Beleza? Para quem não sabe aí no caso, qual que é a diferença de antígenos e anticorpos? O antígeno, no caso, já é a substância estranha que entra no organismo, que vai desencadear aí a produção de anticorpos. Então, cuidado, vocês poderiam confundir aí. O antígeno já é a substância estranha. No caso aí, não ele vai desencadear sim a produção de anticorpos, mas ele é a substância estranha. Aí você poderia confundir, estimular, desencadear a produção de antígenos, vai desencadear a produção de substâncias estranhas no organismo? Você poderia confundir. No caso aí, a vacina vai estimular a produção de anticorpos, mas não desencadear a produção de antígenos. Né? No caso é o contrário. Através dos antígenos, né, eles vão desencadear a produção de anticorpos. Então aqui na questão ele quer saber o que vai acontecer. Aqui no caso é estimular a produção de anticorpos. Aqui no caso na primeira imagem é a vacina, né? Se vocês forem analisar aí na fotinho, quando a mulher aí na foto recebe essa vacina, ela está fazendo o quê? Essa vacina vai estimular aí a produção de anticorpos no organismo dela. Reparem aí na imagem, né? Então, no caso, o que acontece? Esse imunobiológico, na imagem 1 aí, ele é utilizado, sim, a gente pode ter certeza que é uma vacina, pelo que representa a vacina nos humanos, com antígenos mortos ou enfraquecidos, que é no caso da vacina de vírus atenuado, né, ou inativo. Então, no caso aí, ela vai ter o objetivo para produzir os anticorpos no organismo dela, né, que são soldadinhos de defesa, lembra? Para eles poderem combater quando elas tiverem uma possível infecção e eles combaterem, ter uma resposta, uma memória aí no organismo dela, né? No caso aí, uma memória imunológica. No
caso 2, se vocês forem analisarem também, ela é utilizada nos cavalos, né? No caso aí, para produzir anticorpos. Então, a cobra picando o cavalo, ele vai produzir os anticorpos. E daí, né, depois dos anticorpos produzidos no cavalo, vai ser retirado para produzir os soros, que são os imunobiológicos 3, né? Que são os soros aí que a gente conhece aí como os soros, no caso, antiofídicos, né? Para quem não sabe, são aqueles soros que são utilizados para picadas de cobra. Então, por isso, gente, que a resposta é a letra C, beleza? Se a gente for analisar aí, todas as duas imagens, elas estão se tratando de estimular a produção de anticorpos, beleza? Então, tomem cuidado com as pegadinhas aí, né? Para vocês não confundirem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham acertado. Cuidado com as pegadinhas, né? Te vejo aí nas próximas sessões de biologia. E não, bons estudos para vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscreverem no canal aí para vocês terem mais resoluções aí, né? Bons estudos para vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre essa questão aí, sobre produção de anticorpos. É muito interessante, depois pesquisem aí como são elaboradas as vacinas, né? Bem interessante entender esse processo aí de imunização, né? Da nossa imunidade, nossas defesas imunológicas aí em relação a isso, beleza? Então tá, galerinha, se vejo aí nas próximas questões.